Bem-vindos de volta! Hoje estamos prontos para desvendar o capítulo 2 de Sonhos Criativos por Patricia Garfield. Nesse trecho, continuaremos nossa jornada no mundo mágico dos sonhos, explorando novas perspectivas e desafios oníricos. Prepare-se para se maravilhar com os mistérios que nos aguardam. E não se esqueçam, ao final do vídeo teremos comentários especiais da psicóloga Alice, também especialista em sonhos, que nos trará insights valiosos sobre as mensagens ocultas que os sonhos podem revelar. Aprenda com os sonhadores da antiguidade. Você pode começar a sonhar criativamente hoje à noite. Você pode começar pelo nível mais simples de controle dos sonhos, através do qual você, o sonhador, planeja em linhas gerais o assunto de seus sonhos. As técnicas avançadas descritas em capítulos posteriores serão futuramente da maior utilidade, mas mesmo assim, você pode começar os seus preparativos desde agora. Na antiguidade, as pessoas usavam seus sonhos como um instrumento para obter respostas às suas indagações ou curar-se de moléstias. Finja por um momento que você é um grego da antiguidade e verá como a coisa funcionava. Você está viajando por uma estrada poeirenta. Você é um peregrino a caminho do templo de curas em Epidauros. Você transporta algumas poucas coisas em uma sacola, um pouco de comida e alguns presentes para Asclepius, o deus. Você não precisa de muito, pois quando alcançar o santuário, você jejuará ou comerá pouco, evitando de modo especial comidas que impedem ou dificultam os sonhos, como vinho, carne, alguns tipos de peixes ou de favas. Você não manteve qualquer contato sexual desde o início de sua viagem e não terá qualquer um até o fim de sua permanência no templo. Ao chegar, você se banhará na água fria das fontes para lavar a poeira da estrada e tornar-se ainda mais puro. Você procurará tornar sua mente tão limpa quanto seu corpo, pois acima do portão de entrada está escrito: puro deve ser aquele que entra no templo perfumado. A pureza consiste em pensar apenas em coisas virtuosas. Sua jornada será longa, mas certamente valerá a pena. Você tem andado ansioso e preocupado ultimamente. Você não vem funcionando bem. Sua mente deve ter deixado, mesmo sem querer, que uma doença se transmitisse a seu corpo. Você deve atacar o mal pela raiz, pois do contrário ele crescerá. Agora você pode ver adiante os bosques sagrados do Vale do Templo. Você ouve os pássaros, sente a brisa fresca, cheira o perfume delicado das flores. É possível que você se banhe e se dedique depois às disputas atléticas ou à dança nos ginásios. Elas ajudam a restaurar os ritmos internos de seu corpo. Você se sentirá revigorado pela beleza da arte nos concertos e das peças. Tantos já foram ajudados antes de você. As curas maravilhosas do Deus se encontram escritas em pedras ao redor do santuário. Agora você dobra uma curva da estrada e vê o topo da rotunda, emergindo sobre a copa das árvores. Além dele estão os bancos de pedra do teatro. Logo você estará no templo principal, ajoelhando-se aos pés da gigantesca estátua do deus Asclepius, em mármore e ouro. Asclepius é o deus da saúde. Em breve o incenso do templo encherá suas narinas, os hinos e os encantamentos dos sacerdotes soarão em seus ouvidos. Talvez você venha se sentir tão bem ao seguir todo o ritmo que não precisará passar pelo encomices, isto é, dormir no dormitório proibido de Abaton. Você só pode entrar no dormitório proibido para tentar sonhar que o Deus veio pessoalmente curá-lo, se você tiver antes sido convidado pelo Deus em outro sonho. Agora você tira seus bolos de trigo da sacola para oferecê-los ao Deus. Você expressa os passos, sentindo-se já um pouco mais leve. Alguns dias se passaram.
Ao entardecer, você encontra-se em frente ao templo, na hora das lâmpadas sagradas. Você executou todos os rituais preliminares. Você se purificou, fez suas oferendas, ouviu os ensinamentos dos sacerdotes. Sua saúde melhorou, mas mesmo assim você não se sente ainda em perfeita harmonia. Na noite passada, em um sonho, você viu uma figura indistinta que lhe acenava. Embora o sonho estivesse escuro, parecia ser a figura de um homem barbado, envolto num manto e apoiado num bastão, que lhe indicava que viesse a ele. E então você acordou. Você sabe que era o Deus a convidá-lo. Os sacerdotes já deram a permissão. Esta noite você vai ao dormitório proibido. À luz bruxelante das tochas, você e os outros peregrinos imploram ao Deus que lhes conceda a cura que vocês procuram tão ardentemente. Agora você entra no pequeno edifício do dormitório misterioso à luz das tochas. Você se deita sobre uma pele de cabra, ainda salpicada com o sangue do sacrifício do animal. Na luz indistinta, você observa os movimentos das grandes serpentes amarelas que avançam contorcendo-se pelo chão. Elas não são venenosas, você bem sabe, mas são tantas e tão grandes. Você lembra a si mesmo que elas foram alimentadas pelo Deus. Você repousa a cabeça sobre a pele macia, sentindo um ar impregnando de incenso. Agora os servos do templo atravessam os pórticos, apagando as tochas e dizendo aos peregrinos que está na hora de dormir. Na escuridão silenciosa, você ouve apenas o eco dos hinos em sua mente e o suave perpassar das escorregadias serpentes. Não é de se surpreender que em tais circunstâncias milhares de peregrinos conseguissem realmente o sonho previsto. Eles eram influenciados pelos rituais e queriam agradar aos sacerdotes. Além disso, seus amigos se impressionariam bastante se eles sonhassem o sonho recomendado. Portanto, como eles tinham ouvido dizer que ia acontecer e como eles esperavam que acontecesse, a maioria dos peregrinos experimentava vívidos sonhos nos quais o deus Asclépios aparecia. Frequentemente, ele aparecia como uma estátua, outras vezes como um garoto ou até mesmo como um animal. Qualquer que fosse sua forma, ela tocava os aflitos peregrinos e os curava, ou lhes recomendava o que fazer para se curarem. E lhes dizia que novas ofertas ou sacrifícios eram requeridos. Ao acordarem de manhã, sentindo-se bem e aliviados, os peregrinos contavam a todos o seu sonho. Essa técnica especial é conhecida como incubação do sonho. A descrição acima é representativa de uma incubação de sonho na antiga Grécia, mas na prática, a técnica variava de país para país, de templo para templo e de época para época. Os pesquisadores acreditam que talvez existissem mais de 400 templos na antiguidade em honra ao deus Asclépios. Esses templos estiveram em serviço ativo por quase 1000 anos. Esta técnica de incubação dos sonhos, usada na antiguidade, pode nos ser valiosa em nossas experiências no mundo moderno. Os sonhadores da antiguidade executavam um grande número de rituais, na verdade desnecessários, para se obterem os sonhos. Como a incubação do sonho era definida como o ato de ir a um local sagrado com o propósito de dormir para sonhar com um Deus, ou sobre um Deus, eles acreditavam que precisavam de Deus e de templos. Os pesquisadores suspeitam de que a prática da incubação teve originalmente a cura da esterilidade como seu objetivo principal. Muitos dos sacerdotes supunham que ocorria alguma forma de união sexual com um deus ou uma deusa enquanto o peregrino dormia no templo. Algumas vezes, uma união sexual era literalmente encorajada sob a forma da prostituição sagrada. Assim, acredita-se que os números cultos de curas da antiguidade desenvolveram-se a partir do tratamento das inadequações sexuais. Mais tarde, começou-se a praticar a incubação dos sonhos de modo mais genérico, para obterem conselhos sobre algum problema ou para curar-se uma variedade de moléstias. As técnicas modernas do uso dos sonhos como instrumento terapêutico descendem,
pois dessas práticas da antiguidade. Você verá que não precisa acreditar em um Deus específico nem em um lugar sagrado para usar a técnica da incubação dos sonhos. Quais são, então, os elementos essenciais para se induzir o sonho que se quer ter? O primeiro requisito essencial é colocar-se num lugar onde você não estará sujeito a nada que o distraia do assunto do sonho que você procura ter. Os antigos gregos usavam para tal os templos e santuários, todos eles construções de grande beleza, geralmente colocadas em cenários magníficos, afastadas do ruído da vida comum. Quando eu visitei esses santuários, mais de 15 séculos depois, eles ainda mostravam-se serenos e tranquilos. Entre os bosques de oliveiras e plátanos. Também os antigos assírios, egípcios e chineses construíram seus templos em cenários parecidos. Mesmo os povos primitivos costumavam descer ao recôndito de suas cavernas e dormir sobre os túmulos dos antepassados ou sobre as peles de animais oferecidas em sacrifícios, na esperança de conseguir curar através de seus sonhos. Mas qualquer lugar onde você se sentir tranquilo e descansado servirá. Sua vereda favorita numa montanha, uma praia distante, um jardim silencioso, um retiro com Alice, interrompendo, foi mal, gente. Continuando, mesmo seu quintal, a sua sala de estar ou seu quarto de dormir podem servir. A maior parte das modalidades de concentração intensa exige que o praticante retire-se das atividades do dia a dia e afaste-se de todas as fontes exteriores de distração. Os terapeutas modernos também, quase sempre, procuram garantir um local de semelhante tranquilidade. Pessoal, fazendo uma pausa aqui, eu induzo sonhos em clínica, viu? Tanto online quanto presencial. Link na bio para quem quiser marcar uma sessão. Continuando. Um local tranquilo pode ser obtido de muitas maneiras. Os yogis criaram para si mesmos um local assim ao se concentrarem tão profundamente em suas meditações que não podem ser perturbados por nenhuma fonte exterior. Devotos religiosos frequentemente conseguem o mesmo com suas preces, em meio a ambientes barulhentos. Mas, pelo menos a princípio, você poderá achar mais fácil ir a um lugar tranquilo do que procurar criá-lo dentro de você mesmo. Se você conseguir tanto a tranquilidade externa quanto a interna, então melhor ainda. Gente, eu já induzi sonho em festivais, então pode contar comigo. Continuando. Depois de achar o local que mais lhe convém, o passo seguinte é formular claramente o sonho que deseja. Os sacerdotes de Asclépios descreviam para o peregrino o que ele poderia esperar quando dormia no quarto proibido. Estálias eram colocadas ao redor da área dos templos, pedras retangulares com inscrições colocadas verticalmente. Nelas estavam descrições de peregrinos anteriores, de suas moléstias e dos sonhos terapêuticos que eles haviam recebido no templo. O peregrino ouvia ainda as descrições dos sonhos de outros peregrinos, que com ele estavam no templo, e sabia assim exatamente com o que sonhar. Pois aí se vê que a técnica publicitária não foi criação dos modernos, como também não foram os hipnotizadores contemporâneos os descobridores do poder da sugestão. A expectativa é um elemento importante. Milhares de peregrinos experimentavam sonhos que lhes haviam sido previstos. Seria possível considerar esse fenômeno como de simples sugestão exterior? Os ritos purificadores, os sacrifícios, as cerimônias, a influência dos sacerdotes, a beleza dos templos, a música, o incenso, a atmosfera misteriosa, os casos contados pelos amigos. Mas o mesmo efeito pode ser produzido quando o sonhador moderno entregue-se à expectativa de um determinado sonho. Quando ele formula claramente o sonho que deseja ter e tem efetivamente, assim é possível se dizer, ou pelo menos se suspeitar, que a autossugestão pode ser tão poderosa ou talvez até mais do que a influência exterior. O homem sonha com aquilo em que acredita.
Os antigos gregos não foram os únicos a experimentar curas milagrosas através de sonhos. Os antigos hebreus, os egípcios, indianos, chinês, japonês, muçulmano, todos praticaram a incubação dos sonhos. Os cristãos de hoje veem os seus santos em sonhos curativos. Os japoneses modernos muitas vezes veem Yakushi, o mestre das curas, em seus sonhos. Cada determinada fé espera ver seu determinado Deus. Um teórico sugere que a imagem frequentemente indistinta nos sonhos criativos é um arquétipo junguiano do curandeiro, do salvador, do doutor Deus. Ele acha que um dos mais profundos desejos do ser humano é encontrar uma força onipotente capaz de ajudar e de curar. O ser humano que sonha com seu Deus está meramente tomando de empréstimo o rosto de um santo específico ou de um Deus em voga. A identificação de Asclépios ou com São Miguel só ocorre depois que ele acorda, um reconhecimento a posteriori. Eu acho ao contrário que a forma de Deus é predeterminada, não o reconhecimento que se segue ao sonho. Acho que ela é moldada pela expectativa da pessoa que sonha. Quando você formula claramente o sonho que deseja ter, você está moldando seu futuro sonho de forma ainda mais eficaz. Os sonhadores podem formular eles próprios os sonhos que desejam ter ou podem ter essas imagens impostas a eles por uma fonte exterior. O hipnotizador, que dá ao seu paciente uma sugestão clara, autoritária e convincente sobre o que sonhar, está deliberadamente impondo sua intenção. Muitos psicanalistas modernos frequentemente moldam o sonho de seus pacientes, como vimos no capítulo 1, mesmo quando não fazem deliberadamente. Os sonhos da maior parte das pessoas são inconscientemente moldados pela cultura e pelas ideias que a cercam. A mente humana é altamente sugestionável. Quando mostro aos meus estudantes como eles podem induzir os sonhos que desejam e eles obtêm êxito, frequentemente estão respondendo à minha sugestão e não à deles próprios. Eles não sabem que a mente pode formular suas próprias sugestões e levá-las a cabo com incrível eficiência. Esse passo é crucial para os sonhos induzidos. Decida inequivocadamente sobre o que você deseja sonhar. Ao fazer isso, você estreita o campo de sua consciência e afasta possibilidades meramente diversionistas. Escolha qualquer assunto com o qual você gostaria de sonhar. Por exemplo, quero um sonho que me diga o que fazer sobre um problema qualquer, ou quero um sonho que me mostre como me sentir melhor, ou quero sonhar que estou voando. Escolha um assunto bem definido. Você pode induzir em seu sonho qualquer imagem que desejar. Espera apenas que você escolha uma imagem com um efeito benéfico sobre o seu sistema. O médico grego Hipócrates acreditava que o sol, a lua, as estrelas, aparecendo em seus sonhos, representavam o estado orgânico da pessoa que sonhava. Se esses astros brilham com clareza e seguem sua órbita natural, o corpo do sonhador está funcionando normalmente. Se eles se tornam pouco brilhantes ou desviam-se de sua órbita ou alguma outra catástrofe cósmica ocorre, há uma doença apossando-se do corpo. Por exemplo, como Hipócrates escreveu em Tratado dos Sonhos. Se o astro se mostra opaco e move-se para o leste ou para baixo na direção da terra ou do mar ou para cima, há um sinal de fraqueza. O movimento para cima indica fluxos, uma descarga normal de líquido na cabeça. O movimento na direção do mar, doença nos intestinos. O movimento para o leste, o crescimento de tumores na pele. Os sonhos nos quais os sintomas de doenças aparecem surgir antes que a pessoa tenha conhecimento deles na vida real são chamados de prodrômicos, da palavra grega prodromos, que significa correr na frente. Hipócrates argumentava que se certos símbolos nos sonhos prenunciavam moléstias, outras imagens simbólicas de saúde, como luz radiante do sol, estrelas brilhantes, rios largos, roupa imaculadamente branca, podiam ser usadas com propósitos terapêuticos. Alguns terapeutas modernos, como o francês Robert Desoilly, com a sua divagação conduzida, tratam pacientes com uma técnica semelhante.
Eles sugerem símbolos supostamente benéficos a um paciente acordado, mas em estado de profunda descontração, e ele é então conduzido através de uma divagação que lhe devolve a saúde. Outros terapeutas usam uma metodologia na qual o paciente descontraído mais acordado é persuadido a visualizar cenas especialmente destinadas a funcionar como imagens curativas. Mas, pelo que sei, nenhum desses terapeutas costumam sugerir a seus pacientes a indução de imagens saudáveis em seus sonhos. Esta é uma das muitas áreas em que podemos aprender com os antigos. Você não precisa esperar até estar doente para convocar toda a sua personalidade, incluindo o inconsciente, para a tarefa de reforçar ou recuperar sua saúde. Você pode sugerir-se imagens saudáveis e, por este meio, provocar o seu bem-estar. As mudanças em seu sonho podem mudar também sua atitude e ela afeta a sua saúde física. A capacidade de mudar seus sonhos lhe dá grande controle sobre o seu estado interno e, eventualmente, sobre o seu próprio comportamento externo. Por enquanto, você já conseguiu um lugar tranquilo onde concentrar-se na indução de um sonho específico. A seguir, traduza sua intenção em uma frase concisa e positiva. Dizer-se a si mesmo, por exemplo, acho que hoje à noite vou tentar sonhar que estou voando não é o bastante. Em vez disso, diga, hoje à noite vou voar em meu sonho. Essa frase estabelece uma situação bem definida. Podemos considerar a parte de nossa mente ocupada pelos sonhos como uma criança indisciplinada, difícil de controlar, mas ao mesmo tempo emotiva, adorável e com alto poder de imaginação. Dirija-se sempre a ela em termos claros, positivos e bem definidos. Pessoal, no meu canal existem vídeos, especialmente os vídeos de 8 horas, com esse tipo de indução de sonho que ele acabou de falar aqui. Vou continuar a ler, tá bom? Desde a antiguidade, as pessoas têm tentado induzir os sonhos através de alguma fórmula ritualística. Fórmulas semelhantes são encontradas em registros escritos que datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Todas as 4 primeiras civilizações, a do Oriente Médio, a egípcia, a indiana e a chinesa, deixaram registros de seus pontos de vista sobre os sonhos e de seus métodos de induzi-los. Os antigos assírios, por exemplo, tinham uma prece especial para invocar os bons sonhos e afastar os ruins. Placas de argilas encontradas na biblioteca do imperador assírio Assur-banipal, que reinou em Nínive em 608 a 626 a.C., contém este ritual. Gracioso Deus, me dê seu apoio. Deus amigo, ouça-me. Deus mamu de meus sonhos. Meu Deus, mande-me uma mensagem favorável. Os povos do Islã também tinham uma prece ritual que, na opinião de muitos pesquisadores, era uma espécie de incubação de sonhos, embora não exigisse que o fiel dormisse em um local sagrado. A prática chamada istikhara consiste na reza de uma oração especial antes de dormir, na expectativa de uma solução para o problema difícil no sonho daquela noite. Além disso, os habitantes do Kurdistão, uma região montanhosa do Irã, e os dervixes, uma seita muçulmana ascética, empregavam uma droga misturada com vinho para a indução de sonhos visionários. As drogas não são, porém, essenciais à indução dos sonhos. Você não precisa nem de drogas nem de religião para obter soluções em seus sonhos. Você pode facilmente adaptar a incubação do tipo istikhara para o seu proveito próprio, bastando-lhe para isso usar os elementos fundamentais para a obtenção de um sonho que se deseja. Então, primeira coisa, formular claramente o sonho que se deseja, aceitar o fato de que se podem induzir sonhos e concentrar sua atenção paciente e persistentemente no sonho desejado. Em vez de uma prece, você pode fazer um pedido simples e claro, dirigido a você mesmo, de um sonho específico. Usando as mesmas palavras ou pelo menos uma frase sempre parecida, repita seu pedido várias vezes, concentrando-se sempre nos seus pensamentos. A vantagem das soluções assim obtidas em sonhos sobre as fornecidas por seu processo normal de raciocínio está em que elas se nutrem de toda a gama de seus recursos mentais e emocionais. Seu corpo deve estar completamente relaxado,
quando você se faz sugestões para um determinado sonho. Há muitos métodos de relaxamento que podem ser usados. Esse dado é particularmente importante porque a mente se mostra mais receptiva e você pode também concentrar melhor seus pensamentos quando seus músculos estão descontraídos. Algumas vezes, essa descontração é imposta por uma fonte exterior, seja pela sugestão de um hipnotizador ou pela ingestão de drogas. Contudo, geralmente devem ser evitadas na indução de sonhos, porque a maior parte delas, incluindo o álcool, impedem o REM durante o sono e, consequentemente, há menos sonhos que recordar. Algumas vezes, o relaxamento é dirigido por um médico. Na terapia de dessensibilização sistemática, o paciente recebe aulas de relaxamento progressivo antes do início da terapia e permanece em um estado descontraído durante as sessões de tratamento. Na terapia autogênica, o paciente aprende 6 exercícios padrões para ajudá-lo a sentir o corpo como uma massa de repouso pesada e morna, antes de passar a um estágio positivo de exercícios de meditação. Você pode aprender a conseguir sozinho um estado de profundo relaxamento muscular. Um método, em minha opinião, preferido, pois então estará sempre a seu alcance. Um exercício básico na yoga é o Savasana, ou a pose de um homem morto, no qual o praticante alcança a descontração completa. O praticante deita-se de costas no chão com os olhos fechados, entregando seu corpo a uma completa flacidez. A partir dos dedos dos pés, ele primeiro contrai e depois descontrai cada grupo de músculos, num processo sistemático até que todo o seu corpo esteja como que sem vida. A pose é empregada, entre outros exercícios conhecidos como posições, para garantir a volta da circulação do sangue ao normal, e também ao fim dos exercícios e antes do início da meditação. Essa pose da yoga antecede as outras técnicas de relaxamento, de cerca de 4.000 anos. Os professores de auto-hipnose sempre recomendam que o relaxamento seja associado com um símbolo específico na mente do praticante, por exemplo, um número determinado, uma palavra-chave, ou a cena agradável como estar deitado numa praia. Para algumas pessoas, o simples fato de relaxar-se na cama antes de dormir produz o desejado estado de sonolência. Enquanto nesse estado de sonolência e descontração, repita para si mesmo diversas vezes o sonho que pretende ter. Tendo formulado com clareza seu objetivo, o processo interno começa a funcionar. Os melhores resultados são, em geral, conseguidos através da repetição da mensagem. Alguns praticantes recomendam a repetição da mesma muitas e muitas vezes como uma canção de ninar. Mary Arnold Foster, uma das pessoas modernamente mais bem-sucedidas na arte de induzir sonhos, costumava lembrar a si mesma diversas vezes por dia o sonho que pretendia ter e fazia o mesmo antes de dormir. Por exemplo, dizia a si mesma diversas vezes por dia: hoje à noite vou voar em meu sonho, hoje à noite vou voar, hoje à noite vou voar. Sua mente aceitará com mais facilidade sugestões repetidas muitas vezes do que aquelas formuladas uma vez só. Outra técnica útil para a indução dos sonhos é visualizar o sonho desejado como se ele estivesse acontecendo. Procure visualizá-lo como se ele estivesse acontecendo nesse exato momento. Veja-o, sinta-o como se fosse real. Depois de ter visualizado o sonho, visualize os resultados do mesmo. Como disse William James, o pai da psicologia norte-americana, haja como se. Tente passar um filme de você mesmo, imaginando como você será e como você se sentirá quando já estiver recebido o conselho ou a cura que você procura em seus sonhos. A teoria de que todas as doenças originam-se na mente, como sustentavam os antigos gregos, é discutível, mas que a maioria delas origina-se lá é certo. Os hipnotizadores podem produzir os sintomas de qualquer moléstia em um paciente com o simples fato de sugeri-la. Alega-se que os yogis tanto podem produzir como eliminar sintomas de doenças através da autossugestão. Mesmo com os médicos modernos sustentam que de 60% a 80% dos leitos hospitalares são ocupados por pacientes cujas doenças não têm uma origem de ordem puramente física. O conhecimento da medicina psicossomática é, assim, decisiva nos tratamentos modernos. A sua mente
influencia poderosamente o estado de seu corpo. As condições externas não são tudo o que causa problemas. O modo como pensamos sobre as condições externas também nos causa problemas. Em nossa própria mente, nós podemos fazer o céu de um inferno ou o inferno de um céu. Nós já fazemos uma opção ao escolher sobre o que pensar. Adotar uma atitude positiva, visualizar-se no estado desejado, só pode ser benéfico. Descontraia-se e visualize claramente a condição desejada como uma realidade. Sinta o prazer associado com a mesma. Não negue os possíveis benefícios com argumentos ou pensamentos negativos. William James disse que o inconsciente transformará a realidade de qualquer imagem visualizada pela mente e sustentada pela fé, o que nos traz ao passo final, crença. Como eu já disse, você não precisa acreditar em um Deus para beneficiar-se da incubação dos sonhos. Você precisa apenas acreditar. A crença pode ser em qualquer coisa. Soluções para problemas e curas para doenças têm sido recebidas em sonhos por pessoas das mais diversas culturas e das mais diversas crenças em todas as épocas. O poder de aconselhar ou de curar origina-se, em verdade, de dentro da própria pessoa que sonha, não de um Deus específico fora dela. A crença é o que torna possível a indução dos sonhos. A fé que eu estou pregando é, na realidade, uma fé em você mesmo. Você pode mobilizar e utilizar os recursos existentes em você através dos processos descritos neste livro. Se você acredita em um determinado Deus, pode lhe dirigir seu pedido. Se você acredita na sabedoria de seu inconsciente ou de sua mente em estado de sonho, pode dirigir suas perguntas. Se acreditarmos que podemos encontrar soluções em nossos sonhos, nós a encontraremos. Depois que o sonho induzido foi obtido, você deve sempre rever sua mensagem e considerar sua sabedoria e sua aplicabilidade. Pessoal, quem tiver um sonho e quiser interpretar, é só acessar o link aí na descrição, marcar uma sessão comigo que a gente estuda o sonho direitinho, tá bom? E busca a mensagem por trás dele. Continuando, por enquanto temos considerado a indução de sonhos futuros. Você pode fazer diversas coisas com sonhos já experimentados por você agora que lhe ajudarão a ser mais bem-sucedido na indução de sonhos futuros. Uma dessas práticas úteis é conduzir uma conversação com as pessoas que já apareceram em seu sonho. Isto não é tão absurdo quanto parece. Enquanto você ainda estiver na cama pela manhã em um estado sonolento, pense sobre as imagens dos sonhos da noite. Escolha qualquer uma que o intrigue. Faça reaparecer em sua memória e a questione diretamente. Você provavelmente se surpreenderá com a rapidez com que uma resposta ocorre à sua mente. Por exemplo, em um sonho, um estranho animal parecido com um cão arranha a minha mão. Esta imagem me intrigou, pois ocorreu durante uma época em que tal acontecimento em meus sonhos era raro. Assim, sonolenta, visualizei o animal do meu sonho. Por que você me arranhou? Perguntei. Eu não quis te arranhá-la. Eu só queria que você prestasse mais atenção em mim. Foi a resposta que ocorreu à minha mente. Esta resposta conduziu-me a novas reflexões sobre a imagem e, eventualmente, um conhecimento maior de mim mesma. Você pode perguntar qualquer coisa às imagens de seus sonhos, como quem é você ou por que você age dessa maneira. As respostas que ocorrem à sua mente são muitas vezes ao mesmo tempo inesperadas e informativas. Você pode também questionar o sonho como uma unidade completa, ao invés de uma imagem específica do mesmo. Por exemplo, numa ocasião em que me senti praticamente sufocada pela quantidade enorme de sonhos que vinha experimentando, já acordada, perguntei a mim mesma: sonhos, por que vocês me engolfam assim? A resposta mental foi rápida e inesperada. Queremos que você saiba que somos importantes. Essa técnica se constitui num modo verdadeiramente único de fazer você conversar com você. Lembre-se de que todas as imagens e ações de seu sonho são você mesmo. Algumas pessoas notaram que quando se deitam à noite para dormir, alguns sonhos recentes voltam à sua memória. Tais pessoas podem preferir questionar as imagens de seus sonhos imediatamente antes de dormir e não ao acordar. À medida que você desenvolve a técnica de
questionar as imagens de seus sonhos, você pode surpreender-se fazendo-lhes perguntas e recebendo delas respostas durante o sono. A imagem de uma amiga de colégio me disse certa vez durante o sonho: "Você sabe que eu sempre representei o sexo para você?" "Bem, eu ainda não sabia", repliquei. "Você ainda não notou que eu sempre uso shorts em seus sonhos?" Disse ela num tom de voz que mostrava que era tolice minha não ter percebido o fato. Ao despertar, compreendi como a afirmação era verdadeira. Tanto faz você questionar o sonho como um todo, ou apenas algumas imagens dele, como também dá no mesmo fazer suas perguntas antes de sonhar, depois de sonhar ou enquanto está sonhando. O importante é começar a se comunicar com a dimensão do sonho em sua mente. Os gestaltistas sugerem que você não se limite a fazer perguntas aos personagens de seu sonho. Eles sugerem que você desempenhe o papel de cada elemento em seu sonho, seja ele uma pessoa ou uma coisa. Para tanto, se baseia na suposição de que cada imagem do sonho é uma parte de você. Muitos escritores já descreveram a teoria do gestaltismo ou a teoria das configurações detalhadamente. Portanto, vou me limitar a fazer um rápido resumo dela. O sonhador coloca-se por turnos no papel de cada imagem de seu sonho, seja imaginando, seja representando o sonho em minúcias num cenário propositalmente preparado, com o sonhador sentando-se em uma cadeira diferente cada vez que diz as falas das diferentes partes. A pessoa, então, representa ou imagina o modo como os diferentes integrantes reagiriam entre si, até que dois papéis conflitantes surjam claramente definidos. Destes, um será um caráter dominante, que dirá às outras imagens do sonho o que fazer e o que não fazer. O seu exato oposto será um caráter basicamente apologético e defensivo. A natureza do conflito entre o dominante e o dominado representa o conflito interior da pessoa que sonha. A sua função do gestaltismo é fazer com que o dominado enfrente o dominante e formule suas reivindicações claras e convincentemente. Quando o sonhador torna a parte dominada do seu eu suficientemente afirmativa, ele preenche o buraco em sua personalidade e completa-se a si mesmo. Ele faz um gestalt, uma forma completa. Você descobrirá muita coisa sobre si mesmo ao tentar essa técnica com seus sonhos. Os gestaltistas sublinham a importância da reexperimentação do sonho como se ele estivesse ocorrendo naquele momento. Para tanto, solicita-se do paciente que ele descreva seu sonho oralmente ou por escrito no presente do indicativo. Em consequência, a maior parte dos sonhos deste livro está descrita no presente. Você sentirá a importância desse processo quando registrar seus próprios sonhos no tempo presente. Mais detalhes sobre o assunto no capítulo 8. À medida que você induz os seus sonhos, pensa sobre eles, questiona-os, trabalha-os, você verá que alguns elementos positivos começam a surgir neles. Pode aparecer um dragão amigo, um homem forte com braços musculosos, uma deusa sábia, um ornamento fantástico, um estranho animal pássaro voador. As imagens mais diversas e interessantes podem se mostrar. Elas representam aspectos positivos de você mesmo. Voltaremos ao assunto no capítulo 9. Dando ouvidos a essas imagens positivas, você aumentará a possibilidade de recorrência das mesmas ou do surgimento de outros símbolos igualmente positivos. Procure usá-las de alguma forma enquanto acordado. Pinte-as, desenhe-as, borde-as ou procure esculpi-las. Você estará aumentando sua capacidade de influenciar seus futuros sonhos positivamente. Conversar com outras pessoas sobre seus sonhos atuais também o ajudará a modelar os sonhos futuros. Dizem que Maomé sempre mostrou grande interesse pelos sonhos. Toda manhã, ele pedia a seus discípulos que lhe narrassem seus sonhos e ele os interpretava e depois contava-lhe os seus próprios sonhos. Esta técnica, como veremos no capítulo 5, é semelhante ao hábito Senoi de trocar impressões sobre os sonhos aos de jejum.
Meus próprios seminários sobre sonhos criativos me convenceram do poderoso efeito que a troca de impressões sobre sonhos tem sobre nossa capacidade de modelá-los. Quem quiser fazer essa troca de impressões sobre sonhos comigo, Alice, pode marcar uma consulta. Se quiser fazer diariamente, a gente vê um precinho que cabe dentro do seu bolso, tá bom? Continuando aqui a leitura. Outra providência da vida acordada que aumentará a sua capacidade de induzir sonhos é fazer observações ou desenvolver atividades relevantes para o sonho que você deseja. Você deve se lembrar como o Dr. Handler fez Johnny treinar a caça a um monstro enquanto acordado e como Garesh ensinou Margarita a trocar pneus de bicicleta e subir montanhas para ajudá-la a resolver os problemas em seus sonhos. Essas atividades aumentaram a probabilidade de que Johnny e Margarita estivessem os sonhos que o Dr. Handler e Garesh desejavam. Uma das pessoas mais bem-sucedidas na indução de sonhos, Mary Arnold Forster, fazia regularmente observações sobre os assuntos com os quais ela queria sonhar. Por exemplo, ela descobriu que observar pássaros em voo enquanto acordada a ajudava a voar em seus sonhos como ela desejava. Mais tarde voltaremos a tratar Mary Arnold Forster em seus métodos invulgares. No meu canal existe uma playlist de indução de sonhos específicos, onde vocês ficam alguns minutos só vendo diversas imagens sobre determinado tema para poder induzir aquele determinado tema em um sonho. Continuando, você descobrirá que a maior parte das pessoas precisa de tempo para desenvolver a capacidade de induzir seus próprios sonhos. A indução de sonhos é uma técnica a ser aprendida, precisa de muita prática. Um pesquisador procurou certa vez medir quanto tempo era necessário para que crianças se auto-induzissem um sonho. Descobriu que o tempo médio para a ocorrência do sonho auto-sugerido era de 5 semanas. O tempo mais curto foi de 2 semanas. Acredita-se que as crianças sejam mais sugestionáveis do que os adultos, portanto, é de se esperar que nós levemos ainda mais tempo. O essencial é se ter paciência e persistência. Outras técnicas, como as do Senoi, parecem ser incorporadas mais rapidamente. Vimos que você pode influenciar seus futuros sonhos com a adoção de um certo comportamento anterior, formular uma intenção, por exemplo, e para um certo comportamento subsequente ao sonho, como questionar as imagens. Minha experiência pessoal com esses métodos tem sido bastante responsável por um amadurecimento de minha personalidade. Praticamente todos os sonhos que procurei induzir apareceram mais cedo ou mais tarde. Nem sempre o sonho induzido contém todos os elementos que eu queria, mas frequentemente isso acontece. Algumas vezes ele contém outros elementos ainda mais interessantes. Meus maiores êxitos têm sido na área da indução de sonhos lúcidos, sonhos de confrontação ou sonhos em que estou voando. Nos capítulos seguintes, há uma descrição de técnicas específicas para a indução desses tipos de sonhos. Minha técnica tem consistido em procurar um lugar tranquilo, em geral meu quarto, antes de dormir. Ponho o meu corpo em estado de profundo relaxamento. Conheço diversas técnicas de relaxamento. Durante meus estudos, aprendi a técnica do relaxamento progressivo. Para ensiná-la aos pacientes, como uma iniciante da prática de yoga, aprendi o Savasana, a pose do homem morto, recentemente. Tenho experimentado a meditação transcendental. Por diversas vezes, enquanto o estado de relaxamento dei a mim mesma sugestões saudáveis, tais como: sinto-me relaxada, sinto-me bem, disposta e repousada. Entretanto, não tentei o sonho curativo propriamente dito. Mesmo assim, numa certa ocasião, quando eu tinha 17 anos, vi em sonho minha ideia de Deus, a exemplo dos sonhos curativos. Ele era uma grande figura no céu, formada por nuvens com tonalidades rosa e azul. Tinha os braços cruzados sobre a cabeça, o torso emergindo de um torvelino de nuvens, com um corpo musculoso, barba e uma coroa. Infelizmente, fiz apenas um rápido esboço a lápis dessa imagem. Mesmo assim, ela contrasta agudamente com as que são, em geral, descritas nos sonhos curativos. As imagens nele são, em geral, vagas e indistintas. Pessoas que têm uma ideia clara do que esperar de um Deus ou de um santo em um sonho mostram-se, porém, inclinadas a ver as imagens dos mesmos com clareza. As figuras de deuses
ou mais frequentemente deusas, que aparecem nos meus sonhos atuais, quando aparecem, costumam ser mais de uma natureza excêntrica do que do gênero estereotipado ou arquétipo. Os registros de meus sonhos contêm numerosos deles, representando minha condição física. Por exemplo, em um sonho estou tirando o pullover de um bebê. Ele prende no pescoço e eu preciso puxá-lo. Ao acordar, tenho um torcicolo que não tinha ao ir para a cama. Este sonho representou um acontecimento físico que pareceu ocorrer simultaneamente com o mesmo. É impossível dizer se a dor causou o sonho ou se a ação do sonho causou a dor, ou se a ação do sonho previu a dor que imediatamente se surgiu. Num outro exemplo, eu me dou conselhos médicos durante um sonho. Desta vez, tenho uma dor nas costas, da qual estava vagamente consciente na hora de ir para a cama. Durante o meu sonho, estou sentindo a dor. Vejo uma equipe de médicos trocando opiniões sobre o caso e chegando à conclusão de que é bom fazer uma aplicação à base de calor. Ao acordar, vi que calor era a única coisa para ajudar a cura da severa distensão que durou diversos dias. Em geral, gozo de excelente saúde, mas quando não, meu estado se vê quase invariavelmente refletido em meus sonhos. Um símbolo recente, desde que passei a cultivar flores em minha vida acordada, envolve o estado das plantas em meus sonhos. Se as plantas em meus sonhos estão definhando ou com alguma infecção, esta é também minha condição quando acordada. Se estão em flor ou com brotação nova, minha saúde também mostra-se ótima. Ao registrar os seus sonhos e ao trabalhá-los, você descobrirá de que modo eles simbolizam sua condição física. Sabendo disto, lhe será possível tomar medidas preventivas ou qualquer outra atitude apropriada. À medida que você aprende a induzir sonhos, você pode consultá-los sobre o seu atual estado físico e cumprir suas recomendações se elas parecerem sensatas. Você pode até ser capaz de usar do poder de seu próprio corpo para curá-lo, como os antigos faziam. Além de melhorar sua condição física graças à indução dos sonhos, você pode valer-se dos grandes recursos ainda inexplorados de sua mente para resolver seus problemas diários. Já me referi ao imenso estoque de experiências da vida que cada pessoa carrega dentro de si. Quanto mais você puder se expor a acontecimentos positivos, melhor. Livros, quadros, músicas, pessoas interessantes, novas atividades, viagem ao estrangeiro. Tudo será registrado e estocado para ficar à sua disposição em seus sonhos. Você pode fazê-los voltar em sua forma original ou recombiná-los em formas totalmente novas. À medida que você se aperfeiçoar na indução dos sonhos, você faz perguntas aos mesmos e recebe deles respostas que lhe são desconhecidas em sua vida acordada. Você pode nutrir-se de todo o seu estoque de conhecimentos. Todos os níveis de sua mente se tornam acessíveis para a solução de problemas e a produção criativa. Você funcionará ao seu nível máximo de eficiência e não apenas numa fração dele. Podemos começar por aplicar princípios extraídos dos métodos de indução de sonhos usados pelos antigos. Apresento a seguir um sumário dos elementos principais na indução de sonhos. Sumário do que podemos aprender com os antigos. 1. Encontre um lugar externo ou interno onde você se sinta tranquilo e longe de distrações. Formule claramente seu desejo de um sonho determinado. Ponha seu objetivo numa frase concisa, clara e positiva, a tarefa do sonho. Relaxe profundamente o seu corpo. Enquanto em estado sonolento e descontraído, repita a frase sobre o sonho desejado diversas vezes em voz alta ou baixinho apenas para você mesmo, e também ocasionalmente durante o dia, se possível. Concentre-se no que você está dizendo. Visualize o sonho que você deseja como se estivesse acontecendo e imagine-se depois de ter tido o sonho desejado. Acredite que seu inconsciente pode produzir o sonho desejado. Trabalhe os seus sonhos atuais. Questione os elementos do seu sonho ou sonho em geral, enquanto ainda em estado sonolento. Quando possível, questione as imagens do sonho durante os mesmos. Procure definir o caráter dominante e o dominado em seus sonhos. E formule com clareza e convicção as reivindicações do dominado. Registre ou conte seus sonhos no tempo presente. Dê atenção especial a imagens positivas excêntricas em seus sonhos.
Reproduza de alguma forma, enquanto acordado, as imagens positivas de seus sonhos. Compartilhe seus sonhos com outras pessoas interessadas em sonhos criativos. Faça observações ou desenvolva atividades importantes para o sonho desejado, especialmente pouco antes de dormir. A indução dos sonhos é uma técnica a ser aprendida. Ela exige tempo e prática. Não desista se não alcançar sucesso imediato. Continue tentando. Comentários da psicóloga Alice e especialista em sonhos. O livro foi bem claro. Para induzir sonhos é necessário estar sempre em contato com aquilo que a gente quer induzir, sempre praticando todos os dias. Vocês viram que as crianças demoram de 5 a 2 semanas para poder induzir um sonho. Então, imagina ainda um adulto. Claro, um adulto que pratica regularmente a indução de sonhos pode sim ter mais facilidade em induzir um sonho em menos tempo. Pessoal, essa última parte do livro, do capítulo 2, que foi lida, instruindo como induzir um sonho, existem vários vídeos no canal, especialmente os vídeos de 8 horas que acompanham vocês durante toda a noite com essas técnicas, com técnicas indianas para induzir sonhos. Não só técnicas indianas, como hipnose e aquilo mesmo que eu uso para poder induzir os meus próprios sonhos. Eu tenho prática de sonhos desde 2013 que eu venho estudando. Passar o dia inteiro pensando no que sonhar é realmente eficaz. Então, não só pensando, como imaginando como vai ser, envolvendo as suas emoções, em como você vai se sentir. Se colocar emoções, fica mais intenso e mais fácil, de ter o sonho que você quer induzir. Agora, se durante o dia você entrar em contato com elementos daquilo que você quer sonhar, por exemplo, igual falou ali no livro, que a pessoa quer sonhar que está voando e ela observa pássaros. E realmente você entrar em contato com vários elementos, várias coisas que tem a ver com aquilo que você quer sonhar, pode sim estimular você a ter um sonho lúcido. Então, se quer voar, existe inclusive um vídeo aí no meu canal, na playlist de sonhos, para induzir sonhos, que fala exatamente sobre a questão de voar. Então, tem vários elementos nesse vídeo ligados ao voo. Tem avião, tem pássaros, tem várias coisas que quem quiser induzir o sonho de voar é só entrar nessa playlist. O nome da playlist é Sonhe Com e 3 pontinhos. Quem quiser ter uma parceira para poder sempre estar falando seus sonhos, é só acessar aí o link na descrição. Marcar consulta comigo, nós podemos ver um pacote mensal para sempre que você acordar, a gente conversar sobre o sonho que você teve, tá bom? Quem quiser fazer terapia de sonhos comigo também, tá aí o link na descrição, gente. É só clicar, vai para uma página e é lá, marcar consulta com a Alice, um atendimento ou treinamento de chakras, é um link só ali que vocês clicam, marca lá no site do Doutoralha. Aguardem o capítulo 3 e tem playlist desse livro no canal. Beijinhos!